Ah, Por gravar aqui, eu vou continuar então o finalzinho das relações ecológicas, que eu fiquei de comentar os gráficos, que não deu tempo, tá? E aí a gente já começa a parte nova, tá? Tudo junto no mesmo slide, eu vou compartilhando os slides aí, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho. Estão vendo aí? Sim. Então, tá. Então, ó, na última aula a gente focou então as relações ecológicas, falamos das harmônicas, das desarmônicas e os gráficos que eu fiquei de comentar com vocês é mais ou menos assim, para você interpretar, eu não sei se eu acabei mostrando algum no meio da aula, mas eu vou falar de novo para relembrar. Você tem que interpretar a relação harmônica no gráfico ou desarmônica, né? No caso aqui, ó, são duas espécies. Uma chama P. caudata e outra P. aurelia, independente do que seja, mas é um protozoário, tá? Aqui tá... Ana, Oi. uma pergunta. Não tá nas relações interespecíficas desarmônicas, não são 4? Desarmônicas. Aí eu vou... É. eu não vou ter aqui. Mas é parasitismo, predatismo, herbivorismo, Predatismo, amensalismo. e não tem competição, não é? É competição, porque entra nas duas. Tem, são 5. Então, no slide estava faltando. Na hora que eu apresentei, eu acho que eu não pus. Será que eu não pus o herbivorismo? Eu acho que eu não pus o herbivorismo lá. Mas depois eu olho. Mas é isso mesmo: é a predação, herbivorismo, competição, amensalismo e já fugiu o outro. Mas são as 5 que você falou mesmo. Mas eu volto lá no slide, qualquer coisa eu te mando uma foto dele, se estiver incompleto. Tá. Eu acho que eu dei o exemplo, mas eu não pus o nome no slide, tá? Tá. Então, voltando aqui, ó, nesse gráfico, elas estão separadas. É sempre assim, normalmente o primeiro gráfico eles propõem no enunciado que as espécies estão separadas, e no segundo gráfico que elas passaram a viver juntas. Então, veja, quando elas estão separadas, a P. caudatum aqui, ela chega a 80 indivíduos, numa média aí, e a P. aurelis 60. Quando você coloca as duas juntas, a P. caudatum até mantém, ela tem uma alteraçãozinha, mas ela mantém o número de indivíduos, só que a P. aurelia cai. Então, aí ele pergunta se é uma relação intraespecífica ou interespecífica. Então, a primeira coisa, como são duas espécies, interespecífica. É harmônica ou desarmônica? O que vocês acham? desarmônica. Por quê? Porque o número de espécies do P. aurelia diminuiu. Diminuiu, então ou ela tinha que ter se mantido também, ou para ser harmônica tinha que ter até aumentado, né? E do fato é que ela cai, então uma espécie prejudicou a outra. Aí se eu fosse enfatizar, que tipo de relação desarmônica poderia ser? Predatismo? Pode ser predatismo. Essa espécie se alimentou dessa. De repente, até competição, porque não tem recursos para as duas espécies. É que se for assim, né? Se for um teste, vai ficar mais direcionado. Mas se for uma questão aberta, você poderia pôr o predatismo e a competição. Essa espécie aqui não conseguiu superar as necessidades dela, os recursos, o meio, e ela decaiu. Tá? Então poderia. O canibalismo é de qual, Ana? Oi? O canibalismo. Canibalismo tinha que ser espécie igual. Aí não pode, porque são duas espécies diferentes. Tudo bem? Então, interpretaria no gráfico aí a relação desarmônica. A harmônica, a mesma coisa. Aqui, ó, eu acho que eu cheguei a comentar no meio da aula, não me lembro. São duas espécies também, a espécie X, ó, e a espécie Y. No gráfico 1, a figura 1, a linha 1 no gráfico, mostra a espécie X isolada. A linha 2 mostra a espécie Y isolada. Então, aqui ela está chegando quase a 600 de peso, que considera muitos indivíduos, né? E aqui é 400. Aí a linha 3 é Y na presença de X.
Então, Y estava com maior peso, mais indivíduos. Quando colocou na presença de X, ela caiu um pouquinho. E a linha 4 é a X na presença de Y. Então, elas vivendo juntas, ambas caíram, só que para a espécie X foi pior. Então, também é uma relação desarmônica, interespecífica, porque são duas espécies, X e Y, e aí pode ser competição, no caso, dependendo aí se for questão aberta, pode também enfatizar o predatismo, tá? Mas eu acho que aqui, como é um teste, ele foca a competição. Então, as duas espécies estão competindo por recurso. É mais raro aparecer um gráfico só, tá? Mas aí a gente tem que interpretar no mesmo gráfico. É mais comum dessa forma aqui. Um gráfico, primeiro, sempre as espécies isoladas e o segundo, a espécie junta. Se não tiver escrito no gráfico, ele vai te falar no enunciado, certo? Aqui, ó, mesma coisa. Ana, Oi. tem como você voltar um slide anterior? Esse? No outro ainda. Ah. Isso, em todos os gráficos vai ter o P Aurélia e o outro P ou não? Não, aí varia, que aqui está especificando duas espécies de protozoários. Tá, entendi. Pode ser qualquer ser vivo, tá? Aqui eles focaram os protozoários vivendo no mesmo meio de cultura, tá? Varia. Às vezes eles nem dão nome, às vezes eles fazem isso aqui mesmo, põe espécie 1, espécie 2, espécie X, espécie Y, tá? Não precisa especificar, não. Aqui também, então, ó, no primeiro gráfico, o enunciado fala que as espécies estão juntas e no segundo, estão separadas no primeiro e no segundo elas vão passar a viver juntas. Tá vendo? Ó, em número de indivíduos, você tem muitos indivíduos da espécie A, um pouquinho menos da B, mas ela tá com uma quantidade razoável. Aí, quando elas passam a viver juntas, para A foi bom, porque ela aumentou o número de espécies, mas para B foi ruim. Então, de novo, interespecífica, porque são espécies diferentes, e aí você tem uma relação desarmônica, que caberia aqui também competição, predação, tá? Até herbivorismo, de repente, se a gente citar aí uma ovelha comendo capim, né? Pode ser também. E aí, se for com teste, ele te direciona mais. Se for aberto, você que vai exemplificar o que pode ser. Fala. Poderia ser parasitismo? Parasitismo poderia também. É que o parasita, às vezes, ele não chega a destruir totalmente o hospedeiro, mas pode ser, porque você tem, vamos supor, se for aquela planta que a cipó-chumbo que fica na árvore, né, vai sugando os nutrientes do hospedeiro a ponto dele ir diminuindo, né, e até morrer. Pode ser sim. Então, aí, quando for uma questão aberta, que você pode colocar mais de uma, aí você exemplifica. Então, aí fica mais claro. Mas, normalmente, se for o teste, ele te direciona mais, tá bom? Aqui, ó. Aqui é harmônica ou desarmônica? Mesma coisa, no gráfico 1 vivendo separadas, no gráfico 2 vivendo juntas. Harmônica ou desarmônica? Harmônica. Por quê? O número das duas populações aumentou. Isso foi bom para as duas, ó. Quando elas viviam separadas, elas não tinham lá uma quantidade tão grande de indivíduos do que quando elas passaram a viver juntas. Então, viver junto foi bom tanto para A quanto para B. Então, relação harmônica, intraespecífica ou interespecífica? Inter. Então, duas populações, subentende-se que são duas espécies, então, tá? O que pode ser? Ó, aqui já é mais direcionado, porque nas relações harmônicas interespecíficas, a gente tem mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo. Comensalismo e inquilinismo não pode ser, porque para uma espécie é neutra. Então, tipo, a B tinha que ter ficado igual, ou a A tinha que ter ficado igual e só subido uma. Então, não pode ser nem inquilinismo e nem comensalismo. Mutualismo é aquela que é obrigatória, elas não vivem separadas. Então, essa situação aqui no mutualismo não ocorreria. Então, só pode ser protocooperação aqui nesse caso. Elas até vivem juntas, separadas, mas quando estão juntas é melhor, mas não é obrigatória.
tá? Então, seria uma relação harmônica, interespecífica, do tipo protocooperação. Aí você pode dar exemplo lá do pássaro palito, do caranguejo e da anêmona, né? Do peixe palhaço da anêmona, tem várias, né? Que a gente citou. Tudo bem? Aqui, ó, como é um teste, às vezes é mais direcionada, dos gráficos, ele fala qual é a relação que mais se aproxima do mutualismo. Então, o mutualismo, as espécies vivem juntas, né? E elas tendem a crescer juntas, porque uma ajuda a outra. Então, essas daqui que tem uma espécie constante, aqui a espécie diminuiu, aí eu já vou descartar, tá? Aí elas vivem juntas e aumentam em número de tamanho, mas elas aumentam praticamente, ó, igual a esse gráfico aqui, num sentido igual, porque uma está favorecendo a outra e essa relação é obrigatória. Então, a que mais representa o mutualismo aqui seria a D. Tá vendo? Aqui você tem, tipo, um equilíbrio, enquanto que a outra está subindo. Então, as duas são favorecidas juntos, tá? Então, aí dá para direcionar um pouquinho mais. Aqui seria de associação, acho que eu comentei alguns também, não me lembro, na primeira aula. Então, ele te dá o nome da relação e o exemplo. Então, aqui a gente vai relacionar. Então, qual desses exemplos seria parasitismo? O que é parasitismo aqui? Alguém sabe visualizar? O cupim e o protozoário? Ok? O cupim e o protozoário? Não, ó, o cupim protozoário Árvore e o pulgão. é aquela relação do cupim e só digera celulose. Então, a B é o mutualismo. É a árvore e o pulgão? Parasitismo é a árvore e o pulgão. O pulgão suga a seiva da árvore. E aí, mutualismo, então, é o protozoário. Comensalismo, que é aquele comensal que come os restos. Tubarão. Tubarão e peixe piloto. Lá no exemplo eu tem a rêmora, né? Aqui ele chama de peixe piloto, é a mesma coisa, ele come os restos do tubarão. Então, o 3 com A, e predatismo, a cobra e o sapo. A cobra come o sapo. Alguém ia perguntar? Não? Eu não entendi por que a árvore e o pulgão é parasitismo. Porque o pulgão é aquele insetozinho que eu falei bem pequenininho, enfia o aparelho bucal dele e chega lá no floema da planta e vai. Então, ele é um parasita, chega mais rápido, tá? Tá. Bom, na tabela também, ó. Na tabela eu tenho que relacionar. Então, eu tenho de novo cupim protozoário, que é a relação obrigatória, que sem o protozoário o cupim não digere a celulose. Então, a 1 com 2. Essa aqui, gente, é simples, mas um monte de aluno não consegue visualizar. Boi e ovelha. O que tem a ver o boi com a ovelha, ou a ovelha com o boi? Quem consegue me explicar aí? Não? O que eles comem? É a competição, não é pelo alimento? Isso, os dois são herbívoros. Então, os dois competem por alimento. É claro que você, às vezes, vai indo por exclusão e só sobra competição, aí o aluno põe, mas mesmo assim, às vezes, ele não visualiza. Boi come capim, ovelha come capim, eles vão pastar no mesmo lugar, eles vão competir pelo mesmo alimento. Então, boi e ovelha é competição, tá? O sapo e a mosca, fácil, né? Predatismo. A rêmora e o tubarão, é o caso aqui do peixe piloto, né? A rêmora que é mais comum, aí é comensalismo, tá? Então, quanto mais exemplos eu souber e associar o exemplo, o que acontece nesse exemplo, mais fácil fica de fazer o exercício, tá? Esse aqui, ó, ele te dá 4 relações ecológicas e ele só coloca que é entre duas espécies, então são interespecíficas. E aí ele coloca que a A é positiva, positiva, a B é positiva, negativa, positiva e neutra, negativa, negativa. Aí ele quer o tipo de relação. Pode ser mais de uma? Pode. Se a questão for aberta, sugere mais de uma ideia. Se for um teste, vai ser mais direcionado. Se for positiva, positiva, espécies diferentes, o que pode ser?
Protocooperação ou mutualismo. É. Pode ser protocooperação ou mutualismo. Aqui não fala nada se é obrigatória, se não é obrigatória, pode citar as duas. Se for positiva e negativa, um é favorecido, o outro não, vai caber vários exemplos também. Aí eu posso pôr predatismo, herbivorismo, pode ser canibalismo não, porque aí teria que ser espécie igual, né? Predatismo, herbivorismo, pode ser o amensalismo, quando uma espécie inibe a outra, tá? Então, tudo que tem parasitismo, tudo que uma vai ser prejudicada, caberia aqui também. Essa tem que ser positiva e neutra. Quais são as positivas e neutras mesmo? Inquilinismo. E Comensalismo. comensalismo, que é o caso da orquídea, né, na planta, e a rêmora e o tubarão. E negativa e negativa? Eu falei que é raro, mas pode acontecer, e só tem um caso. Espécies diferentes, uma prejudica a outra, competição. Porque às vezes eles podem ambos serem feridos gravemente, né? Não precisa necessariamente morrer, mas eles vão ser feridos na competição e aí eles se prejudicam. A competição pode ser positiva e negativa, porque o mais forte, né, se sobressaiu, mas os dois podem ser prejudicados. Então, nesse caso aqui, cabe a competição, tá bom? O outro gráfico, então, mostrando que as espécies estão vivendo juntas. Aí o enunciado que vai te falar. Então, bom para a espécie A, ruim para a espécie B. Então, aqui pode ser competição, predatismo também, tá? Aqui, gente, ele coloca no enunciado que o 1 é uma árvore e o 2 é o cipó-chumbo. Então, o que que sugere? Uma relação desarmônica de parasitismo. Aqui está mostrando ó, que a raiz do cipó-chumbo, ela penetra no caule e chega no floema da árvore, da planta hospedeira, e aí ele vai sugando os nutrientes. Então, é para você explicar por que é considerada uma relação de parasitismo. Então, ela prejudica a árvore, tá? Esse aqui, ó, não lembro se eu comentei esse, que eu já dei essa aula em outras salas, mas vou rever aí com vocês. Os pássaros A, B e C. Então, sugere que A é uma espécie, B é outra espécie, C é outra espécie. Todos estão vivendo aí numa árvore e aqui, ó, é a larva. O enunciado mostra, ele está comendo larvas. Então, ele quer saber qual a relação entre os pássaros e as larvas. Qual seria? Predador, no caso. Predatismo, isso. Por quê? Porque ele é o predador, a larva é a presa, em todos os casos. Mas aí ele quer saber também qual é a relação ecológica entre os pássaros. Competição. Competição. Aí eu tenho aluno que, na hora certa, qual a relação entre pássaro e larva? Predatismo. Aí quando pergunta pássaro e pássaro também não consegue. É competição, porque eles estão comendo a mesma coisa, certo? Aqui, ó, é aquele gráfico da presa predador. Acho que foi uma das últimas coisas que eu mostrei na última aula, que como o predador depende da presa, então as linhas de crescimento da população vão ser bem coincidentes. Só que, vamos supor aqui, ó, a espécie A é o predador. Então, tem muitos predadores comendo a presa diminui. Aí, quando a presa diminui o número de alimento do predador, aí o predador cai. Aí é a chance da presa se recuperar. Aí ela recupera, aparece mais presa, aí tem alimento predador, aí ele se recupera. Então, é um gráfico que vai alternando as curvas de crescimento, mas elas são meio que coincidentes. Então, A seria o predador, né? O B seria a presa, então ele mostra aí uma relação desarmônica, predatismo, tá? Aqui, ó, uma chargezinha. Nesse aqui, o leão e o leopardo estão disputando o mesmo tipo de alimento e nesse aqui o leão come a zebra. Fácil, né? Ele quer saber o tipo de relação em um e o tipo de relação ecológica em dois. Em um seria o quê? Competição. Competição. E dois? Predatismo. Predatismo. E predatismo, predação, a mesma coisa, tá? E fácil, né? E aqui também, ó, sugere aqui várias relações. Então, você tem o falcão
predando aqui, comendo o ratinho. Só que o ratinho está cheio de pulga e o falcão está cheio de piolho e carrapato. Aí ele quer saber, ó, qual a relação ecológica entre falcão e rato? Predatismo. Predatismo. Entre rato e pulga? Parasitismo. Parasitismo. E entre falcão, piolho ou falcão, carrapato? Parasitismo. E entre o piolho e o carrapato? Competição. Competição? Então, porque eles estão comendo a mesma coisa que é o sanguinho do falcão aqui, tá? Então, ou ele vai te dar um texto, aí ele conta uma historinha, ah, o gato comeu o rato, o gato tinha pulga, né? Então, ele vai contando aí um monte de relação ecológica e ele vai pedir o nome de cada uma, no texto ou na frase. Ou ele te dá um desenho desse tipo, para você encontrar as relações ecológicas, ou ele te dá uma tabelinha sugerindo para dar exemplo, né? Ou o gráfico. Não vai fugir muito disso, certo? Tranquilo? Porque esse foi o último slide do finalzinho aí das relações. Alguma dúvida? Vocês tentaram fazer os exercícios? Se alguém tentou e ficou com dúvida, pode perguntar ou depois me manda a foto para a gente estar resolvendo, tá? Essa semana foi meio corrido, eu até demorei para dar um retorno para vocês, né? Mas ontem à noite, quando eu estava organizando os slides, aí eu respirei, fui respirar e fui responder para os alunos do liceu. Mas pode mandar, só que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu dou um retorno, com certeza, tá bom? Posso seguir, então? Sim. Então, tá. Então, ó, a próxima aula, que alguém me mandou a foto lá da apostila, que eu tô sem a apostila, né, que a gente ainda tá na 2, e no portal positivo, eles não colocam as que ficaram para trás, né? É o reino protista. O reino protista é a frente C, tá? Então, a ecologia, sucessão ecológica, relações harmônicas e desarmônicas na frente B. Agora, a frente C. A frente C é a zoologia. Mas por que eles começam no protista? Porque sugere, as teorias, né? Elas vão sugerir para a gente que os animais que a gente vai começar a rever, eles surgiram de protozoários. Então, o ser unicelular é aquele que foi unindo as células para formar o pluricelular. Porque lembra, o primeiro ser que surgiu sugere que foi uma bactéria, procarionte. Aí a célula procarionte foi modificando, foi evoluindo, formou o núcleo, surge o unicelular eucarionte. Aí o unicelular eucarionte, um protista, né, no caso no exemplo, foi se juntando, as células foram se juntando para formar o pluricelular. Por isso que eles colocam os protistas antes dos animais, tá? O que é o reino protista, gente? O reino protista, o nome já te dá a dica, são todos os protozoários. Então, veja, aqui ele coloca a giardia, que é um protozoário flagelado, tem flagelos. Aqui é o núcleo, ela tem 2 núcleos na célula. O paramécio, que é um protozoário ciliado, ele se locomove por ciliozinhos. Aqui é o plasmódio da malária. O tripanossoma das chagas, a gente vai rever também essas doenças. Só que, veja, o reino protista tem, então, todos os protozoários, mas existem muitas algas unicelulares que têm, inclusive, flagelos e lembram o aspecto de um protozoário, só que ela faz fotossíntese. Então, por conta das algas unicelulares, as algas também foram colocadas no reino protista, inclusive as pluricelulares. Porque as algas pluricelulares não podem ser colocadas no reino vegetal, porque elas não têm tecidos organizados. Não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem vasos condutores. Então, ela é um vegetal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bem simples. Então, a partir do momento que eu coloco reino vegetal, eu já considero tecidos organizados. Então, as algas não podem estar no reino vegetal. Então, colocaram junto com o protista, porque as algas unicelulares estão no protista, puseram as pluricelulares junto, para padronizar aí. Então, o reino protista, protozoários e algas.
tanto algas uni quanto pluricelulares. Por conta disso, a gente tem seres unicelulares e pluricelulares. Temos os seres heterótrofos, que são os protistas, que só comem matéria orgânica, e temos os autótrofos, que são as algas. E todos têm núcleo organizado, todos são eucariontes, certo? Então, ó, protozoários, todos os tipos, heterótrofos e eucariontes. E as algas unipluricelulares também, que as algas pluricelulares não têm tecido organizado. As algas, então, podem ser uni ou pluri, todas autótrofas e eucariontes, certo? Então, aqui, geral, a característica geral, né? São seres unicelulares, se eu focar no protista. Só que as algas podem ser pluri também, tá? Seres eucariontes, né, com núcleo organizado, e as algas Ana, usuários. Oi? por que que as algas eu não entendi essa parte. Por que que as algas estão nos protistas? Porque as algas, mesmo se for uma alga, que é muito comum a gente ver alga que chega a ter metros, né, de comprimento, ela é pluricelular igual uma planta, mas ela não tem tecidos organizados. O que é isso? Os tecidos, quando se organizam, eles formam órgãos. É como se ela não tivesse órgão. Se eu pegar uma planta, o que é órgão da planta? Raiz, folha, caule, né? A alga não tem nada disso. Tanto é que elas entram numa classificação chamada talófita. Ela lembra um talo só. Então, ela é pluricelular, faz fotossíntese igual a planta, mas não tem os tecidos organizados igual a planta tem. Tá? Eu não sei se vocês já começaram a ver com a planta tem meristemas, ela tem parênquima, ela tem tecido de condução, tecido de sustentação. A alga não tem nada disso. Então, ela não pode estar no reino vegetal. Simplesmente você coloca, a alga não tem tecido organizado, não forma órgãos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Bom, os protozoários, gente, eles podem ser de vida livre ou parasita. Vida livre é quando a gente cita vida livre. Ó, com certeza já me avisou aqui que faltava 10 minutos, a reunião vai cair, tá? Já vou avisando. Aí a gente volta, então, que hora que é mesmo? 10h35, né? 10h40, não sei, 10h35, né? É. Aí eu mando, então, ali pelas 10h30, um pouquinho antes das... Não estou mandando muito 5 minutos, gente, porque já começa a contar o tempo, né? A hora que eu pego o link. Às vezes eu demoro um pouquinho para não ficar contando. Aí eu mando o link de novo, tá? Se cair aqui. Então, os protozoários... Ana, Oi? esse slide que tá aí também é as características. Aqui são as características gerais dos protozoários e das algas, e exemplos, os primeiros. Ah, tá. Tá? Depois eu tento mandar já para vocês, igual eu fiz, Tá. no e-mail. Então, eles podem ser de vida livre. Vida livre é quando o protozoário está lá no meio, na água, que seja, na água doce, e ele consegue alimento por si. Heterótrofo, e ele vive sozinho, sem parasitar ninguém. Mas temos os parasitas, que é o caso das chagas, né, do tripanossoma, do plasmódio, da malária, né? Tem a toxoplasmose, que é aquela que eles falam do gato. Tem várias doenças causadas por protozoários, tá? Então, tem muitos parasitas. Então, eles causam doenças. E tem os heterótrofos, né? Com exceção aqui, ele fala da euglena. Essa euglena, gente, ela tem uma classificação bem controversa. Como ela faz fotossíntese, tem autor que coloca nas algas unicelulares. E tem autor que coloca junto com o protista por causa das características gerais, do hábito de alimentação, de locomoção. Então, aqui ele fala que todos os protozoários são heterótrofos, com exceção da euglena. Mas ela pode ser colocada também junto com alga unicelular. Então, ela é um protista que faz fotossíntese. Tá? Muito bonitinha quando ela se locomove. Eu não sei se eu pus foto dela aqui, mais para frente. Então, os exemplos seriam as amebas, que eu acho que é bem comum, que todo mundo já ouviu falar, que é aquela que faz os falsos pés, né? A euglena, no caso, o paramécio, que é aquele ciliado, que parece uma sola de sapato quando a gente vê no microscópio, o plasmódio da malária e o tripanossoma das chagas. Eles citaram os exemplos. Ah, preciso saber vários? Gente, se você lembrar que a ameba é um protozoário, eu já fico bem feliz,
tá? É que vai ter exercício que vai citar os demais protistas aí, tá? Então, aqui eu coloquei vários, ó. A euglena é essa. Aqui eu tenho o paramécio, esse aqui é o da Chagas, o Trypanosoma. Tem vários que são ciliados, flagelados. Essas que têm essa forma diferente, tá vendo? São algas unicelulares do grupo das diatomáceas. Isso a gente vai estudar separado, as algas. Mas elas têm essa carapaça e quando elas morrem, elas afundam, entram em decomposição. E foi grupos, principalmente dessas algas com essa carapaça, que entram em decomposição e formam combustível fóssil, como o petróleo, né? Então, são grupos de animais que fazem parte aí da produção do petróleo, vamos dizer assim. Por isso que demora milhões de anos, né? Esses seres vão decompondo lentamente, isso vai sendo soterrado e vai formando lá o petróleo. Não só esse, como outros tipos também, só estou dando um exemplo. E aqui tem até uma alga pluricelular, né? Representando aí os protistas. Protozoários, então, as algas a gente vai separar. Vamos focar nos protozoários. Eles se classificam de acordo com a locomoção. Então, eu tenho a ameba, aqui, que é um risópode. Podos, pés. Ela faz falsos pés. Vai esticando o citoplasma e vai se locomovendo, tá? Risópode pode aparecer como sarcodíneo. É um nome chato, mas aparece, tá? Temos os flagelados, que se locomovem por flagelos. Aqui, o ciliado, tá? Que se locomove por cílio. O esporozoário, eu não percebi aqui, mas tem um erro aqui, não devia ter esse flagelo. Ele não tem locomoção, tá? Ele não tem meios de locomoção. Ele tem o plasmódio da malária, ele circula no sangue, mas movimentado pelo sangue. Então, ó, movimenta-se por falsos pés, pseudópodes, flagelado por flagelos, ciliados por cílios e os esporozoários não se locomovem, certo? Qual a diferença de cílio e flagelo? Flagelos, gente, são longos em menor número, às vezes 1, 2, 3. Cílios são muitos, e aí os cílios ficam ao redor da célula, né, na membrana, e bem menores, são menores e mais numerosos. Então, esse aqui, ó, é o exemplo mais clássico do ciliado, o paramécio. O flagelado, eles